Cássio, eu sou da turma 19 do ITA. Eu gostaria de falar um pouco sobre as dificuldades que eu passei para que eu conseguisse a minha aprovação. Eu fiz escola pública no meu ensino médio, eu fiz a FATEC, então foi era uma escola voltada para o ensino profissionalizante, então não tinha condições nem de fazer o vestibular comum, nem o vestibular para alguma faculdade que não fosse o ITA. Então, no ano seguinte, no meu primeiro ano de preparação, eu tive condições de fazer um curso. Eu fiz um curso preparatório, um curso bom, só que era bem caro, eu não tinha condições de pagar, de continuar pagando. Eu fiz o primeiro ano, tinha despesas com a passagem, tinha despesas com a alimentação, então era complicado, era uma despesa que eu não queria dar para os meus pais. Meus pais falavam que iam pagar, que poderiam pagar, mas eu não queria isso para eles. No meu primeiro ano de curso eu não fui um dos melhores alunos, não fiquei entre os primeiros, ficava mais ou menos entre os últimos, ou talvez um aluno mediano, não ficava na turma especial. Eu não consegui aprovações e resultados tão bons nas provas que eu fiz. Não passei na primeira fase do IME, não passei no ITA, mas isso nunca me impediu de continuar tentando. Eu nunca me comparei com outras pessoas. Eu tinha pessoas muito boas, tinha pessoas que já estavam estudando há um bom tempo, e não havia motivo para eu me comparar com elas, porque em algum momento eu passaria, em algum momento eu estaria tão preparado quanto elas. E isso só dependia de mim, não dependia de outras pessoas. Não dava para eu ficar querendo ser melhor do que alguém que já estava 4 anos estudando, 5 anos, 3 anos. E sendo que eu saí de escola pública e nem passar em vestibular comum não tinha condições, nem o básico eu sabia. Mas em algum momento eu estaria preparado. O que importava era que eu tinha que construir a minha história, continuar estudando e não desistir. Então no ano seguinte, no segundo ano de preparação, eu estudei em casa sozinho. Foi um ano em que eu consegui aprender a base, aprender tudo que eu não tinha visto no ensino médio. Foi o ano mais importante, porque o primeiro ano eu fiz o curso, foi um choque, assim, mas no segundo ano foi o ano que eu realmente aprendi. Se eu tivesse continuado no curso, eu com certeza teria aprendido da mesma forma. Talvez fosse até mais fácil, mas mesmo não fazendo o curso, isso não me impediu de aprender aquelas matérias. E mesmo que você não tenha feito o curso nem um ano sequer, o ano mais importante para mim foi realmente esse segundo ano, e eu consegui aprender as matérias mesmo estudando sozinho. Aí chegou a prova do IME, aí eu consegui passar na primeira fase, mas na segunda fase, no primeiro dia, eu fui bem mal. Eu vi que eu não tinha, tava faltando alguma coisa. Eu teria que estudar mais tempo, que eu precisava de mais tempo para aprender aquilo. Não que eu tivesse estudado errado, eu não pulei nenhuma etapa. Eu realmente precisava ter estudado aquele ano as coisas mais fáceis, mais básicas assim, porque eu não tinha base nenhuma. Então eu realmente precisei estudar o que eu não tinha visto no ensino médio. Então depois da prova do IME, eu vi que precisava estudar mais, precisava de mais tempo para que eu estivesse preparado, e eu decidi não fazer a prova do ITA, porque eu vi que eu não teria condições de passar, e que mesmo que eu passasse, eu não estava preparado, não estava pronto para ir para o ITA. Então, naqueles 5 dias de exame, meus amigos as pessoas foram fazer a prova, só que eu fiquei em casa, eu decidi que eu não iria fazer o vestibular naquele ano. E naqueles 5 dias eu continuei num ritmo, eu vi que eu precisava estudar, eu fiquei aqueles 5 dias estudando aqui, acordei na mesma hora cedo, estudei de manhã até a noite, mesmo que eu não tivesse condições de passar naquele momento. Eu sabia que eu não ia desistir, eu sabia que a única coisa que eu podia fazer era estudar, e no momento certo eu estaria preparado. No meu terceiro ano eu continuei estudando, estudei por livros mais avançados, consegui apostilas de curso pela internet, revisei matéria. O que mais fazia era prova antiga, provas bem antigas, fiz muitas provas anteriores, e chegou a prova do IME novamente. Eu fui bem na primeira fase, consegui passar, mas não consegui passar na segunda fase. Eu fiquei nervoso na prova de matemática, não sei porquê, e eu travei assim, meio que travei, não consegui raciocinar em nada. Isso acontece às vezes, mas nos outros dias de prova, no segundo, no terceiro e no quarto dia, eu fui bem nas outras provas, e
fui mais tranquilo. E depois da prova do IME, eu fui mal, mas eu sei, sinto que eu aprendi, eu sinto que eu sabia. Então, depois da prova do IME, eu decidi que eu ia estudar menos para a prova do ITA, que eu ia descansar, que eu ia relaxar mais, que eu ia fazer atividade física, assistir filme. Uma semana antes da prova do ITA eu já não estava estudando mais, e um mês antes da prova eu estava estudando bem menos, fazia uma prova por dia, depois parava de estudar, corria. E, e é isso aí, durante a prova, nos 4 dias de prova do ITA, eu senti confiança, eu senti que eu estava bem, que eu estava tranquilo para fazer. Eu tentei não travar, eu não travei, eu fiquei calmo na hora de fazer a prova. O resultado veio, meus pais ficaram muito felizes e eu vi que aquele sacrifício valeu a pena. E ao longo da preparação eu sempre quis fazer esses sacrifícios e tal. Eu realmente não queria a despesa para minha mãe. Eu, no final do ano, sempre no final do ano de cada preparação, minha mãe me dava o dinheiro para comprar roupa, ela sempre me deu. Então eu comecei a pegar o dinheiro e comprar livros para ajudar na preparação, para comprar alguma coisa para que eu pudesse usar nos meus estudos. E nesse último ano, depois da prova do ITA, eu decidi que eu não ia ficar parado. Eu parei de estudar, eu fiquei tirei um tempo de férias porque eu não aguentava mais estudar, mas eu fui trabalhar com meu pai, ele é pintor, ele trabalha com obras, então eu fui ajudá-lo numa pintura lá. E eu para pegar aquele dinheiro para que eu pudesse usar caso eu precisasse estudar novamente. Não que ele não me desse o dinheiro se eu não fosse ajudá-lo, ele me daria de qualquer forma, mas era um sacrifício que eu queria fazer. Era um esforço que eu queria ter, um esforço próprio, um esforço que eu pudesse falar que eu empreguei isso na realização do meu objetivo. E basicamente o que me fez não desistir foi poder retribuir aos meus pais e à minha família todo o sacrifício que eles fizeram por mim. Todo o tempo gasto trabalhando para que eu pudesse estar aqui em casa, estudando, sem fazer nada, sem trabalhar, sem trazer nenhum dinheiro aqui para casa. Todo o tempo que minha mãe trabalha, o estresse diário. Meu pai trabalhando debaixo do sol, pintando parede, para que pudesse comprar livros para mim. Então, foi basicamente isso que me motivou. Eu sempre coloquei na minha mente que eu iria conseguir algum dia, eu só precisava estar preparado e eu precisava de tempo para estudar. Eu realmente não é assim, eu vou passar agora e simplesmente isso. Precisa passar pela preparação, precisa de um tempo, precisa aprender desde o mais fácil até o mais difícil. Não dá para pular etapas. Hoje foi o terceiro dia de prova, amanhã é o último dia. Eu fui na segunda-feira lá no IME para ver como estava a prova de física. E é isso aí, semana que vem vai ser uma semana difícil, vai ser uma semana seguinte que a gente vai se perguntar se a gente desiste ou não. Mas se você tem condições de continuar tentando, independente de fazer curso ou não, continue, porque vale a pena. Quando a gente alcança o objetivo é muito bom, é muito satisfatório poder ver o resultado, poder ver seu nome lá, poder falar para seus familiares que você conseguiu, que você não desistiu e valeu a pena você não ter desistido. E mesmo que eu não passasse, eu tinha consciência de que eu seria uma pessoa diferente. Mesmo que eu fosse para alguma outra faculdade, tivesse acabado minha idade, eu só ia parar de fazer se acabasse a minha idade, eu sabia que eu seria uma pessoa diferente. Eu teria persistido o máximo que eu pude. E é isso aí, espero que minha história possa ter ajudado você a se identificar um pouco. E o meu maior desejo não é que você passe ou não, meu maior desejo é que você não desista de tentar, que você continue se esforçando, foque na sua preparação, veja se você conseguiu algum resultado ruim, use isso para aprender, para ver o que você tem que melhorar, foque sempre na sua preparação. E uma coisa você tem que ter consciência, uma coisa você tinha que ter consciência desde o momento em que você começou a prestar vestibular para o ITA. Para você passar, não adianta, não pode desistir. É a única coisa que importa, é não desistir, porque o resultado não vem da noite pro dia. Então é isso aí, espero que a gente possa estar estudando lá juntos em breve e até mais.